pessoal, tudo bem? Então, no nosso último vídeo a gente fez uma revisão geral de tudo que a gente tinha estudado em sala, certo? E esse daqui eu coloquei uma atividade revisional tanto no portal Poliedro como foi enviado também por e-mail, ok? Então eu peço que você pegue essa lista de exercício, pegue o seu caderno e passe para o seu caderno todas as respostas, tá bem? Então, na partezinha do seu caderno de literatura, você vai colocar lá exercício revisional, respostas e vai anotando todas as respostas que você for pontuando, tudo bem? Colocando certinho. E aqui está a análise desse exercício, tudo bem? Então, vamos começar. Na primeira questão eu coloquei para você um textinho, ok? Bem bacaninha, e aí ele tem como título O Coveiro. E ele começa assim: ele foi cavando, pois sua profissão, coveiro, era cavar. Mas de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Pessoal, eu comecei a leitura do texto, certo? Esse textinho, ele é muito engraçadinho, muito bacaninha, porque ele vem contando pra gente toda uma situação, certo? Que tem uma moral, inclusive, né? E a moral diz assim: nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela, ou seja, para quem pede socorro, ok? E aí a questão que vem para você é a seguinte: a partir da leitura de O Coveiro, destaque os elementos que o tornaram um texto narrativo. Valéria, como assim? Eu quero que você me mostre o porquê desse textinho aí, ele ser denominado como um texto que é narrativo. O que precisa para ser um texto narrativo? Então, eu lembro que ele precisa ser narrado, que acima de tudo eu preciso de um narrador para recontar a história, o enredo. Então, pense um pouquinho a respeito dessa ideia, que a sua resposta vai fluir muito bem. Olha 2. Milo Fernandes é um autor brasileiro conhecido, entre outras características, por seu acentuado senso crítico voltado para o humor. Analise no texto dado o que provoca o humor na narrativa. Então, na sua visão, o que o tornou um texto que é cômico, né? É humor, é levado para o humor. Então, você vai colocar para mim aí o que o denominou como um texto humorístico, tudo bem? Olha a questão 3. Estão entre os principais tipos de intertextualidade, rapidamente, tem que passar pela sua cabeça, que a intertextualidade é a produção de um texto reproduzindo dentro de outro, tudo bem, já existente. E eu coloquei para você aí, paráfrase, paradoxo, antítese, anacoloto. Pessoal, analisa muito bem e eu quero que você me responda de forma assertiva, que não tenha outra opção a não ser a letra C. Ou seja, eu tenho como intertextualidade a citação, a paráfrase, a paródia e a epígrafe, ok? Continuando. Analise com atenção o poema abaixo para responder as seguintes questões. Poema português, né? De Eugênio de Castro, explorava a fundo a musicalidade em seus textos, compondo inusitadas imagens. Essa estrofe do poema, Um Sonho, a partir de uma figura de linguagem usada à exaustão, ele constrói uma paisagem. E ele começa assim: na messe que enlourece e estremece a quermesse, sol, celestial girassol, esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluindo a fina flor dos fenos. E aí ele diz assim, classifique a figura de linguagem existente no poema e comprove com o verso do texto. Quando a gente para analisar essa questão 4, nós verificamos nesse trechinho do poema uma repetição sonora de vogal ou consoante. Tem uma figura de linguagem que ela é relacionada a isso. E eu espero que você tenha anotado aí que a única figura de linguagem que tem uma repetição de consoante é a aliteração, tudo bem? E isso eu encontro onde? Nos 3 primeiros versos, né? Então é uma repetição do som consonantal, ok?
Olha a próxima. Descreva a paisagem apresentada pelo poeta. Ele apresenta, é um momento de colheita, né? Ele comenta sobre a questão do sol que se põe, sobre o cenário dourado. Então, tudo isso você pode anotar aí pra mim. Olha a 6. Na 6 eu coloquei pra você aí um poeminha, certo? E aí ele começa assim, ó. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo, a oeste a morte, contra quem vivo, de sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando. E aí eu perguntei pra você assim, ó, a poesia é um lugar privilegiado, certo? Para contarmos que a língua é muito mais produtiva, né, do que prevêem as normas gramaticais. Isso é particularmente visível no modo como o poema explora os marcadores temporais e espaciais. E eu pedi para você comente 2 exemplos presentes no poema, né, que seguem essa afirmação. Então, pensa comigo, você precisa analisar a questão de tempo e a questão de espaço, né, espacial das coisas. E é a partir disso que você vai construir sua resposta para mim. Olha a 7. As 2 últimas estrofes apresentam uma oposição entre o eu lírico e os outros. Explica o sentido dessa oposição. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar que oposição é essa nas últimas estrofes. E você vai encontrar lá 2 palavras opostas, certo? Que é nascer e morrer. Então, é através dessas palavras que você vai conseguir constituir essa oposição. Olha, 8. Eu pedi para você produzir em um parágrafo uma explicação do que é a literatura. Então, volta naquela aula anterior que eu te expliquei. O que é a literatura, certo? A literatura ela é um entrelaçamento com a arte, certo? É um reflexo da história. Então, nada acontece por acaso, tudo é exposto de uma forma muito além do que a palavra diz, certo? Ela trabalha com o sentimento, ela trabalha com a exploração do lirismo, tudo bem? Então, monta pra mim aí um parágrafozinho. O que é a literatura? Qual é a relação da literatura com a arte? Lembrando que as 2 exploram o sentimento, tudo bem? As 2 exploram tudo que há de lirismo no ser, tudo bem? Olha a 9. Pesquise e responda. O que é um texto literário e um texto não literário? Vamos lá. Lembre-se, antes de responder isso daí, de 2 palavras. Uma vai trabalhar o conotativo e a outra o denotativo, ou seja, o texto literário, ele trabalha o sentido conotativo e o texto não literário trabalha o sentido denotativo. Literário, conotativo, não literário, denotativo. Então, trabalha com essa ideia que vai dar certo. E para finalizarmos, em um parágrafo, quais são os gêneros literários existentes? Eu tenho o épico, o lírico e o dramático. Então, através disso daqui, você vai falar para mim as características de cada um desses gêneros, ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa é só você colocar para mim a sua dúvida, ok? Então, grande abraço e até a próxima aula.